Boa tarde a todos. Muita paz em nossos corações. Sempre é uma imensa alegria estar nesta casa de benefícios. Agradeço mais uma vez, o convite para estar aqui, porque eu sempre brinco, meus amigos não me deixem sem trabalho, eu não posso ficar desempregado, E eu gostaria de compartilhar, primeiramente, com vocês de uma alegria muito pessoal que eu tive, para que vocês tenham fé. A partir do momento que nós entramos na casa espírita, nós não imaginamos a movimentação espiritual no campo das vibrações, da assistência espiritual que nos envolve. Eu fui acometida de dengue e chikungunya de uma só vez. E a chikungunya me judiou um bocado. E o corpo ficou com muitas sequelas, muitas dores. E a minha casa de origem e de trabalho é o Grupo Espírita Regeneração, e participando de uma primeira reunião mediúnica presencial, eu estava com muita dor, sob efeito de analgésicos, e terminada a reunião, eu fui para casa. Tomei mais analgésicos, e no dia seguinte, quando eu levantei, eu não tinha nenhuma dor no meu corpo. As minhas articulações estavam todas comprometidas, E eu completo 60 anos agora em janeiro, mas eu me sentia como uma pessoa assim, com mais 30 anos de vida, bem mais idosa. E eu sinto uma alegria tão grande em compartilhar, como foi uma cura instantânea que eu recebi. Então, tenham fé que esse salão se transforma num grande laboratório do invisível. E é por isso que nós vamos também falar, aproveitando essa introdução, sobre a influência do meio, por uma ótica que talvez a gente não pare, às vezes, para atentar. Mas, pesquisando no livro de Emmanuel, Pensamento e Vida, essa obra maravilhosa, a gente, nos livros como um todo espíritas, a gente sempre tem novas visões ou percebe coisas que não percebia antes. Então, vamos lá, influência do meio. Pode passar. Influência. Se nós olharmos o conceito de influência, é a ação que alguém ou algo tem sobre outra coisa, ou seja, o poder, o controle, a autoridade. Será que nós recebemos influência no mundo? Sem dúvida. Nós não temos dúvida quanto a isso. Nós já nascemos e achamos que recebemos influência já quando vamos reencarnar e nascemos aqui no mundo. Mas não, essa influência já é exercida sobre nós na nossa preparação reencarnatória no mundo espiritual. Nós já somos envolvidos, cuidados, por isso nada acontece por acaso. Nós não estamos em nenhum lugar, na família que nos recebeu, por acaso. Começa daí. Diante disso, eu pergunto para vocês, lá na barriguinha da nossa mãe, na gestação, os estudos já trazem para nós que o feto já é influenciado pelas vibrações. Vamos começar por aí. Nós já recebemos influências do meio. Então, vamos relembrar o que pode significar essa influência na nossa vida de encarnados, De uma forma geral, nós somos influenciados? Influenciamos alguém ou não? O que nos influencia? Como podemos agir para trabalhar as influências em nós? Às vezes a gente vangloria, Eu sou uma pessoa muito racional, eu penso muito, ninguém me influencia quando eu quero tomar uma decisão. Será que é verdade? Será que nós não recebemos influências? Eu fui pesquisar num artigo da Unitins, uma universidade de Palmas, e lá está assim, num artigo. O homem é um animal que depende de interação para receber afeto, cuidados e até mesmo para se manter vivo. Somos animais sociais, pois o fato de ouvir, tocar, sentir, ver o outro, fazem parte da nossa natureza social. E eu acho que quanto a isso ninguém tem dúvida. Qual foi a maior dor nossa na pandemia? Qual foi? Isolamento. E isolamento social. Como foi doloroso. E nós procuramos estar com o outro, mas o outro, muitas vezes, para nós, é uma dificuldade. A convivência é um problema. Mas nós não conseguimos viver isolados. Adoece, pega um homem e coloca na solitária para ver o que acontece com ele.
Então, nós precisamos de interação, estar principalmente encarnados aqui, recebendo influências do meio, recebendo e emitindo influências. É isso que nos faz nessa interação e nos promove transformações. Nos torna transformadores e também recebemos transformações. Temos, então, como agentes socializadores, de acordo com Savoia, 3 grupos: a família, a escola e os meios de comunicação em massa. Família, a gente já sabe. Família é algo que nos toca a alma. E eu convido para quem quiser saber um pouco da formação da personalidade, pega a obra de Pietro Baldi, A Nova Civilização do Terceiro Milênio, lá nos últimos capítulos, que tem um capítulo especial sobre a formação da nossa personalidade, a influência desse meio, a força paterna e materna na fecundação. Tem tanta importância que eu também achei uma citação de André Luiz em Missionários da Luz, mostrando as influências dos gametas como tendências para a formação da nossa personalidade. Então, eu estou trazendo isso aqui para vocês, porque a doutrina espírita a gente tem que estar pesquisando mesmo, né? Kardec disse, olha, eu dei o pontapé aqui com essa codificação, mas a revelação é progressiva. E o Espírito sopra onde quer. E as informações que nos fazem crescer estão aí. Nós precisamos buscar para poder achar respostas e interpretarmos. Então, veja, o Espírito encarnando, ele é envolto pelo ambiente, pelo corpo físico já é um ambiente. A genética já é um ambiente. Então, a gente precisa estudar tendências, por isso que eu dei essa deixa aqui. Enfim, a família que nos recebe, influência direta. Escola é o primeiro local, né? Normalmente, que as crianças hoje bem pequenas vão para se socializar, para estar com o outro. E eu pergunto para vocês, e os meios de comunicação em massa influencia? Vixe! Totalmente, né? Nós já estamos até dominados pelas influências. Nós queremos é saber que influência que nós já causamos no outro quando a gente faz o quê? Posta lá uma selfie, a gente vê quantas curtidas, quem gostou, quem não gostou. E para não dizer nesses momentos tão atribulados, né, que nós vivemos ultimamente. Aquilo se transformou num meio total de movimento de influências de ideias. Vocês não estão dormindo não, né? Minha mediunidade aqui alcança até lá no fundo. Vocês não dormem não, que eu dou um grito que vocês vão acordar. Porque domingo é dureza, né, Neuza? Então, além do meio físico e das pessoas com as quais convivemos, existem outros tipos de influência sobre nós? Nós estamos dentro da casa espírita, eu acredito que vocês estão aqui porque acreditam em algo mais. E estão querendo também compreender um pouco mais sobre essa influência sobre nós. Veja bem, Livro dos Espíritos, pergunta 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta dos espíritos: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Em 1984, quando eu estava começando na doutrina espírita, pegava o Livro dos Espíritos, lia, estudava, a gente, né, estudando da casa espírita, eu falava, gente, mas os espíritos é que me dirigem? É ruim, hein? Eu não, eu é que sou dona do meu, eu que escolho. E eu não entendia muito aquilo, e lendo e querendo entender, né, como que os espíritos me dirigem? Onde que fica meu livre-arbítrio? E eu vou contar para vocês que eu sempre fiquei matutando muito, apesar de muitos anos, com essa pergunta. Aí, no livro Universo e Vida, de Irmão Áureo, está assim: cada espírito respira e vive em faixas vibratórias comuns a todas as mentes a que se liga no plano evolutivo que lhe é próprio. Ou seja, cada um pertence a um nível, né, a família, a um grupo social, e pertencemos também psiquicamente e espiritualmente, com aquilo que nós somos na nossa essência, a uma faixa de vibração. Porque, como espíritas, nós sabemos também que existe essa dimensão paralela na qual nós estamos interligados. E nós produzimos conteúdo que tem vida. Nós vamos ver daqui a pouco que é pensamento,
que é sentimento, que é parte emocional. Nós somos seres eminentemente emocionais, temos reações, criamos, isso nós sabemos. Então, cada um se liga numa faixa. E é isso que a gente repete todo dia na casa espírita, sintonia, né? Sintonia. E aí Áureo continua, em verdade, cada espírito é qual complexa usina integrante de vasta rede de outras inúmeras usinas, cujo conjunto se autossustenta como sistema autônomo a equilibrar-se no infinito mar da evolução. Quando eu li isso aqui, eu falei, gente, nós somos uma usina, produzindo conteúdos, e pelo jeito também, lógico, nós recebemos de uma vasta rede, uma rede de interligação. Sem percebermos, nós estamos ligados psiquicamente. Nós somos um todo mesmo coletivo, apesar de criarmos a ilusão de que estamos separados do outro. Pietro Baldi fala que a criação ela é como um todo. Nós somos criados juntos e interligados. Somos seres interligados. Depois, no mar da evolução, nós vamos escolhendo de acordo com o que sentimos, pensamos, fazemos, materializamos a outras mentes e vamos nos afinizando. E isso tem vida própria, se autossustenta. Nossa, então eu estou ligada ao outro, o outro está ligado a mim? Sim, é por isso que a gente tem uma lei divina, dar e receber. Isso é da criação divina, é lei, como tem a lei da ordem, a lei da harmonia, a lei de causa e efeito, lei do trabalho, lei de pagar o preço, lei da justiça, amor e caridade, todas essas leis. Então, vejam, nós já somos uma rede, não percebemos. Estando encarnado, piorou. Porque tem um corpo físico, a gente não se percebe. Mas nós estamos ligados a uma usina e ela se autossustenta. Nós nos alimentamos mutuamente. Aí Emmanuel diz assim, é que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas da nossa faixa de simpatia, fortificando-nos para o bem ou para o mal. Todas. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas. Olha a fala de Emmanuel. E milhares de criaturas nos expressam. Vocês já ouviram falar que os nossos problemas só mudam de endereço? O que isso significa? Que nós, na essência, somos muito parecidos. Alguém aqui falou? Aqui? Isso. Somos muito semelhantes. Temos nuances, porque nós somos individualidades. Mas nós somos muito parecidos. Então, a sintonia é muito rápida. É tudo muito fácil. Vocês já viram? Gente, tem coisa pior do que fazer um regime perto do fim de ano. Alguém te chega num domingo, que você pensa que no outro dia é segunda, e fala assim, come só um pedacinho de bolo, né, Durval? Um pedacinho de bolo de chocolate? Não, eu não posso, só um pedacinho. Daí a pouco você está lá comendo um pedacinho, assim. Porque nós nos influenciamos, a imagem, tudo, o desejo, o corpo, a energia, tudo isso nos envolve. Então, nós expressamos toda a emoção dos encarnados e dos desencarnados. Agora, dá para vocês imaginarem o que é uma ligação via internet? A gente interligado? Pela internet, nós alcançamos quantas pessoas? Quantas pessoas nós expressamos e elas expressam, então nós viramos uma rede de emoções, sentimentos, e tudo isso nos alimentando psiquicamente. Daí, eu já trouxe isso aqui uma vez, uma citação da mentora da nossa casa, numa mensagem, ela foi falar sobre o pensamento, a emoção. Porque assim, eu sinto, eu penso, eu alimento o que eu sinto, não está separado. E nós somos esses seres sem perceber. Às vezes, nós não temos capacidade, ou achamos que não temos capacidade de expressar uma emoção, e
A nossa emoção, por exemplo, se expressa quando eu escuto uma música, ela me toca, porque naquela hora ela representa o que eu sinto ou o que eu vivi, porque a mente vive muito de memórias. E a expressão da emoção vem através daquela música, por exemplo. E o que nos toca é aquilo que nós vivemos. E nós passamos a vida inteira com dificuldade de interpretar o que sentimos ou queremos. E é isso o que nos faz verdadeiramente seres, né, com uma idoneidade espiritual, de saber o que se passa dentro de si. E nós não sabemos. E não percebemos, estamos ligados numa rede, onde a gente vive um mundo achando que está separado, mas também está ligado a inúmeras outras usinas pensantes, usinas emocionais. Então, a mãe Zeferina diz assim, o pensamento, meus filhos, é um plasma, é uma substância, é luz, formado por partículas, ondas expressando eletricidade e magnetismo, que são campos permanentes de atração. Vocês já viram falar assim, que uma pessoa tem um magnetismo? Não tem? É esse poder de atrair, de emanar. Todos nós temos. Já viram que as plantas, né? E aqui a gente pode falar, antigamente, quando era criança lá em Barbacena, e esse povo também tudo era criança junto comigo, eu tenho certeza, né? A gente era levado quando estava com quebranto, quando estava com espinhela caída, o que fazia com a gente? Benzia, né? Tomava um passe com aquela plantinha, o que a plantinha fazia? Puxa, minha filha, você está cheia de mal olhado, né? O quebranto e a danada da benzição era boa, né? Dona Maria era minha benzedeira querida lá em Campinas, negra do olho azulzinho, e eu já pequenininha tinha uma ligação com o espiritual. Eu ia sozinha, com 8 anos, para a Dona Maria me benzer, e ficava encantada com o raminho que murchava. Então, é o magnetismo. Tudo no universo tem um magnetismo, as pedras, os cristais, nós somos seres, né, vivos, tudo no universo é consciência, tudo volta para Deus, e na nossa romagem nós atraímos, nós influenciamos, nós desejamos e nos ligamos a outros, a outros e a outros. Imagina o poder do pensamento. O poder do pensamento é muito grande, porque ele não é uma fumacinha que sai da nossa cabeça. E que momentaneamente uma entidade aproxima de mim porque eu lancei um pensamento. E antigamente, lá nos primórdios do Espiritismo, ainda usava assim, várias palavras, quando as pessoas não entendiam, né, muito a doutrina, falava assim, eu acho que fulano está com encosto. Né? Então, era essa influência espiritual. Aqui Emmanuel está dizendo que não é uma. Nós somos uma usina imensa nos autossustentando desse campo eletromagnético no qual nós estamos mergulhados. Veja bem, então, a cada um segundo suas obras, em Mateus, o que significa isso? Então, os nossos pensamentos se atraem mutuamente, atraem, formando massas substanciosas que nos nutrem e que nos mantêm afivelados uns aos outros nos mesmos campos de intenção. Intenção é desejo. Desejo, às vezes, até meio oculto, que eu escondo de mim, porque eu posso achar que meu desejo não é muito bonito, mas ele está lá. Ele está projetando para fora. Ele está exteriorizando de alguma maneira e formando um campo de criações mentais. Quando eu tomo um passe, quando eu estou num trabalho mediúnico, nós somos auxiliados até a aliviar um pouco dessa psicosfera, né? E é isso que nos alivia os passos na Terra. Passos de tristeza, de depressão, de angústia, nós somos aliviados com um pouco de alívio daquilo que nós mesmos produzimos e que é potencializado porque liga rapidamente. Tem um ditado antigo que diz assim, para baixo, todo santo ajuda, para baixo. Por isso que para se soerguer o Cristo falou uma coisa interessante, deixou aí para nós, e nosso querido amigo aqui falou no final, vigiai e orai. Não é vigiar o outro. Isso a gente já faz. A luta é para olhar para nós mesmos. Então, Mãe Zeferina continua assim. Porque quando vai crescendo essa massa vibratória, quando vão crescendo as intenções que apenas se situam no campo do sentimento e do pensamento, e falar de evolução e de comunhão com o divino, com o sagrado, com Deus, com o luminoso, passa por isso, tirar essas camadas espessas que nós fomos depositando. Só dessa encarnação já tem um monte.
Um monte. Não precisa ir para outra, não. Porque, às vezes, a gente estava no plano espiritual, não estava se aguentando com os conteúdos, e a espiritualidade falou, não, vamos mandar isso aqui encarnar, ficar por um tempo, depois ele volta. Porque lá, desencarnado, tudo é muito vivo. Por quê? Quando nós desencarnamos, fica o corpo físico, mas vai o corpo espiritual, nós continuamos envolvidos nesse campo eletromagnético, campo de vibrações, de energia. Então, sendo assim, tudo é mais plástico. Dá para imaginar isso num plano espiritual? O perispírito, ou o corpo espiritual, ele é muito sensível. Aqui hoje, nós falseamos. Eu olho para o outro, olho para ele ali, não sei o que ele está pensando. Ele pode estar pensando um monte de coisa. Meu Deus, que hora que essa palestra acaba para eu ir embora logo? Pode. Eu não sei o que ele está pensando. Ele pode dar um sorriso para mim e eu achar que está ótimo. Ele está assim, que podia acabar logo. Então, naquela expressão, pode esconder muita coisa. Agora, quando nós desencarnamos, tudo se torna mais vivo e influencia em nós com maior propriedade. Eu, quando estava olhando essa palestrinha, eu lembrei do livro Voltei, do irmão Jacó. Eu tenho certeza que meus irmãos aqui, todo mundo já leu e releu. História linda, né? Presidente da Federação Espírita, desencarnou. Bicha, fui presidente. O negócio agora está bom. Para mim, qual é a surpresa quando nós desencarnamos e encontramos conosco mesmos? No templo do nosso coração. Encontramos auxílio espiritual, que ninguém está abandonado pela misericórdia divina. Mas tem uma passagem que ele fala, que ele estava no plano espiritual, e aí, atravessando um local, ele foi advertido pelo mentor, né, que era como se fosse uma ponte, e foi dito para ele, cuidado ao atravessar essa região, porque ali é um vale de muito sofrimento. E se você não firmar em você, na prece, você pode ficar retido. Quando eu li esse livro, eu falei, como assim será que a gente fica retido? Mas hoje dá para a gente sentir com maior clareza, pelo menos eu pressuponho, que pensando e sentindo no plano espiritual, tudo é público. Aqueles que se ligam a nós, nos atraem com maior propriedade. Então, naquela hora, ao atravessar essa região, se ele se firmasse em algum quadro de culpa, medo, né, do remorso, daquilo que está lá depositado, ele poderia ficar retido por ali. Mas, para saber mesmo a história, leiam um livro. É muito bonito. Vão lá conferir o que eu estou falando. Leiam, porque as palavras são belas para transcrever aquela realidade espiritual que nos aguarda. E nós não precisamos de esperar o desencarne para começarmos esse trabalho. O céu não nos aguarda, nem o inferno depois da morte. Ele é um estado de consciência, principalmente nos tempos atuais. Nós precisamos trabalhar o sentido da consciência de quem somos. E nela nós moramos, nela nós vibramos. E eu posso estar aqui como os místicos, como os santos, como os espíritos de luz, chamemos do que quiser. Eles entravam em certo nível que sintonizavam com planos superiores e chegavam a ter visões materializadas. A gente já comentou várias vezes isso em salão. Francisco de Assis recebeu os sagrados estigmas, porque a sua consciência vibrou em tal campo de energia que ele fazia ressonância com Cristo, no sofrimento e na dor. Aquelas chagas marcaram. Muitos podem interpretar de várias formas, mas não deixa de ser um estado de consciência que propicia marcar na carne aquilo que a alma vibra num grande incêndio de amor. Porque muitos místicos falam no incêndio de amor. E a maior núpcia das nossas almas, aquilo que nós almejamos, de encontrar uma alma gêmea que nos faça feliz, desistam. Porque a gente encontra muita algema e a nossa alma gêmea é o Pai. Nossa, Rosana, você foi longe. No meio da caminhada, nós encontramos espíritos afins, né? Pessoas que compartilham a caminhada. Mas quando a alma transcende num incêndio de amor,
muitos místicos vivem esses estados pela consciência, porque o sentimento transcende o que o humano vive. Isso é muito lindo, mas a gente precisa fincar o pé na terra, observar onde nós estamos para ir transcendendo a nossa materialidade. E Emmanuel chama atenção. Nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Olha o que Emmanuel... Gente, tem que estudar até física às vezes, né? Induz, atrai, magnetiza, provoca. Todos exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo. E todos somos afetados por essas mesmas formas, nascidas nos cérebros alheios. Então, o pensamento não só é um campo eletromagnético, uma entidade viva que nós criamos a todo momento. E nós estamos interligados numa vasta rede, nesse campo. E, além disso, damos formas. E, querendo entender essas formas, me veio, por intuição, o holograma. Eu acho que muita gente já ouviu falar que no holograma, né, em tempos de tecnologia, uma imagem bidimensional, ela se transforma numa imagem tridimensional. Então, a gente vai estar aqui agora mesmo e pode ter alguém aqui numa forma de um holograma dando palestra aqui para nós também, né, em breve. Então, é isso. O pensamento cria uma imagem e ela tem vida. E quando eu desencarnar, eu falo para vocês se é assim mesmo, tá? Mas foi intuição. Quer dizer, uma imagem, a gente pode imaginar do jeito que nós quisermos, desde que isso faça sentido para a gente e nos ajude. Enfim, cada atitude de nossa existência polariza forças naqueles que se nos afinam com o modo de ser, impelindo-os à imitação, consciente ou inconsciente. Gente, nós chegamos a imitar comportamentos alheios, sem percebermos. Então, o pulo do gato é perceber se a gente está imitando o outro. Se eu estou falando mal do outro, o que eu tenho dentro de mim? E deixar vir à tona o meu inconsciente, perguntar, qual é a minha verdade? Estou me sentindo a pessoa mais mal amada do mundo. Estou me sentindo a pessoa mais feia do mundo. A pessoa mais rejeitada do mundo. Isso é verdade? Essa é toda a verdade sobre mim? Comece a fazer essas perguntas. Se estiver sentindo, escreva. A escrita automática é uma manifestação do inconsciente, nos ajuda a ver o que nós escrevemos sobre nós, vocês vão ficar surpresos. Muito surpresos. Do dia 2 ao dia 6, eu estava numa chácara, num curso de autodescobrimento e fazendo algumas vivências. E a gente descobre muitas coisas, e são libertadoras. Ninguém liberta o outro, somente nós mesmos. Os espíritos nos ajudam muito, e eles estão a cada passo nos ajudando. Tanto que a gente faz prece, pede ajuda para ver a nossa verdade. Aonde é que nós amarramos a nossa égua? Lá na infância, na família, com as nossas dificuldades. Enfim, o holograma é uma imagem tridimensional obtida a partir da projeção da luz sobre figuras bidimensionais. Essas fotografias em 3 dimensões são formadas através do processo da holografia, que funciona devido à propriedade ondulatória da luz. A doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Ninguém pode falar de Deus sem falar da ciência, descartando o que a ciência diz. Ninguém pode falar também que o Espiritismo não nos traz uma nova forma de ver a vida e de colocarmos em prática. Por isso é que nós estamos aqui tentando procurar compreender. E quem estudar física hoje, todo mundo fala muito de física quântica para lá, para cá, mas a gente não para ver o que é física quântica e o que isso acontece na nossa vida. Procure olhar, ler livros sobre ciência e espiritualidade, porque tem muita gente conseguindo fazer links. Emmanuel está falando de campo eletromagnético. Os espíritos falam de mundo espiritual, de energias. E isso, a ciência ela vai caminhando. Quando Einstein descobre a teoria da relatividade, foi um pulo do gato. Porque a gente acha que matéria é algo inerte, sem vida. Matéria, ele descobre na sua incrível fórmula, é energia condensada.
E se a gente pegar livros mais profundos sobre isso, tudo na natureza tem vida. A energia tem vida, tudo tem vida. Então, André Luiz continua. Com o fluido mental, carregam-se desse modo não apenas as disposições mentosensitivas das criaturas em atuação recíproca, mas também as imagens que transitam entre os cérebros que se afinam pela reflexão natural e incessante. Então, nós criamos imagens. Essas imagens refletem, induz no outro e o outro induz em nós. Toda a brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. A maledicência pode precipitar-nos no vício, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta, muitas vezes, aos labirintos da loucura ou às trevas do crime. Então, nós somos potencializados. A emoção, a raiva, são meios que nós aprendemos a nos defender diante da escala evolutiva. Mas a raiva, a agressividade, sem o estudo dela, ela nos comanda a vida e nos arrasta, produzindo a agressividade. Cada um aqui no salão pode expressar a agressividade de alguma forma. Você sabe como que você expressa a sua agressividade? Tem gente que é agressivo sutil. Um dia, uma companheira, a gente fazendo estudo, o filho dela teve um colóquio lá, um problema com o filho, e o filho fez um negócio que ela não gostou, e ela falou um negócio para ele, e o filho emburrou. Um dia ela chegou para ele, como uma boa espírita, né? Falou, meu filho, você está chateado comigo? Ele olhou para ela e falou assim, como não, mãe? Ela falou, mas eu só conversei com você. Ele falou, você tem uma capacidade, na sua delicadeza, de ser tão agressiva como uma lança no coração. Então, aí ela percebeu um prazer negativo, uma agressividade que a dominava em vários aspectos. Com aquele aspecto de polidez, ela era agressiva. E ela começou a perceber quem era ela no mundo. E quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Então, gente, como Emmanuel coloca, as nossas palavras têm vida, as imagens criam, lança vibrações, eu falo do outro e eu me alimento do que eu falo, e aquilo cria vida, e de repente eu sou aquela própria vida. Já viu que quantas vezes eu falo do outro, eu acabo fazendo o que ele faz? Porque no fundo, às vezes o outro faz, eu condeno, mas lá no meu inconsciente, o que eu penso, sem ter consciência? Nossa, no fundo, eu queria fazer igualzinho fulano faz. Só não faço porque eu não tenho coragem. Mas uma hora faz, de tanto falar do outro. É por esta razão que, geralmente, os sensores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo. Porquanto, interessados em descer as minúcias do mal, absorvem inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia dominados pelas forças que o representam. Além da gente lutar com as nossas dificuldades, nós estamos interligados com o grupo de encarnados e também com os desencarnados da mesma faixa. Não foi à toa, gente, que Jesus disse vigiai. O budismo usa muito um termo, atenção plena, autoobservação, olhar, escutar. Olha para você com um olho observador. Reforma íntima não passa por outro lugar se não for por isso. Não passa, se não for autoobservação. Saber os seus desejos escondidos, olhar para ele, assumir e caminhar junto. Vamos, meu filho, até eu te transformar. Porque a maledicência te faz, às vezes, um trabalhador da casa espírita que vai evangelizar a criança ou adulto mais tarde, se não for nessa encarnação, na outra. O impulso é o mesmo que precisa ser transformado, mas ele precisa ter um ponto de partida. Então, vejam bem, pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança de momento um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Se eu acho que o mundo está ruim,
e eu começo a falar mal, a dar corda para aquilo que eu não concordo, mas estou falando, eu estou potencializando, é mais uma mente. Então, quando a gente fala assim, ora, vibra o contrário, é porque aquela corrente, somada com o outro, no positivo, no diferente, no bem, ela vai acalmando o mal no mundo. Mas se eu dou corda, se eu participo, eu sou coautor, gente. Eu posso estar na internet e não matar o outro, mas eu posso matar o outro com palavras, com agressões, e incitar o outro ao mal. Eu participo do mal. E potencializo a corrente do mal. E nós não percebemos isso, porque isso é vida. E aí, no Livro dos Espíritos, está assim, quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Arrastamento, sim. Irresistível, não. Então, como espíritos eternos, nós temos que ter escolhas melhores na vida. Não é fácil. Há uma lei, né, a tendência da inércia, da preguiça, do desânimo. Disciplina não é algo que se conquista tão fácil assim. Não foi à toa que Emmanuel disse para Chico, Chico, você quer trabalhar na mediunidade? Sim, o que eu preciso? Disciplina, disciplina, disciplina. Não é a rigidez fria que mata, que exige mais do outro do que de si mesmo, mas um programa que eu começo a prestar atenção para a minha própria vida. E, com o tempo, quem cuida de si também começa a cuidar do outro, porque a consciência do terceiro milênio é uma consciência coletiva. Na última palestra que eu dei aqui, eu falei uma coisa e eu estou com vontade, vou falar de novo. O Brasil é a nossa casa, o nosso lar, o mundo é a nossa casa maior, todos nós somos responsáveis pelo planeta. A Amazônia não é nossa, ela é do mundo, porque se eu acho que ela é do Brasil somente, nós estamos alimentando um egoísmo nacionalista. E o planeta precisa respirar um ar limpo, o meio ambiente precisa ser amado, cuidado, as plantas, os animais, as pessoas. E nós precisamos compartilhar dessa responsabilidade. Então, a Amazônia é do mundo, não é só do Brasil, e nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos, porque essa rede de criação, nós influenciamos uns nos outros, e o clima influencia em tudo, é uma cadeia perfeita. Tudo se encadeia na harmonia do átomo ao arcanjo, que começou por ser átomo, que vós não ainda compreendeis. Os Espíritos estão nos alertando. Então, desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrais, desejando o mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esplendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-te por te influenciar para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Todos nós viemos no mundo de dualidade. Se nós temos sombra, nós temos luz. Rezemos pela nossa luz. Deus é uma substância divina. A nossa consciência vem de Deus. Na nossa consciência está escrita a lei divina. E quando eu quero ver a verdade, a minha parcela, eu chamo a minha consciência essa luz. Ore pensando que Deus não está no altar, Ele está dentro de você. Quem acredita que está no altar não tem nenhum problema, ore com fervor, maravilha. Mas começa a olhar para o Deus imanente dentro de ti. Como atrair, então, as forças superiores da vida? Vigiai, orai e trabalhai. Materializai. Mata a fome do outro, olha para o outro, faça o bem, para que as suas ações materializadas reverberem em automatismo no bem. É disso que os Espíritos estão falando. Automatiza o bem como um andar. Para nós fazer bem é tão difícil. Nossa, eu precisava levar uma cesta básica, mas estou numa preguiça, vou amanhã. E isso, mas amanhã eu vou, não tem problema. Amanhã, depois da manhã, eu vou fazer outro bem. E assim sucessivamente. Estejamos assim procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema da companhia. Então, a influência, nós temos influência das nossas sombras e influência também para a luz. E, às vezes, a gente está tão mal e esquece que a luz está dentro de ti. Brilhe a vossa luz
A gente fala assim, nossa, eu tenho uma amiga, Cristina, no centro, amo a Cristina, ela fala assim, menina, eu fecho o olho, mas eu não vejo nada. Essa luz, parece que eu estou numa sombra danada. Mas é porque a gente ainda não tem a fé. Começa a seguir as pessoas boas no bem. Começa a olhar para o bem, para as coisas boas. A gente está acostumado a olhar só para o terror. Nós precisamos ser seres conscientes da nossa realidade. Mas temos que ter uma intenção. Começa a dar o primeiro passo. E caminha. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trata da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável. Ligou, está ligado. Para sair, tem que ter esforço. Mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Então, ser bom, na verdade, é descobrir a bondade que já existe dentro de nós, senão nós não seríamos filhos de Deus. A vontade precisa da colaboração. Por quê? Na rede da criação, todos nós temos uma função. Pergunte se você é útil na vida, se você serve. A realização pessoal passa pela descoberta de que servir ao outro, servir ao mundo, servir ao bem, é a maior realização pessoal que pode existir. Essa é a grande realização espiritual. Então, a cooperação espontânea é o supremo ingrediente da ordem. Deus é ordem. Paremos de gritar o nome de Deus. Paremos de citar o nome de Deus. Porque, na verdade, Deus é algo sentido pela modificação de conduta. Cooperação significa obediência construtiva aos impositivos da frente e socorro implícito às privações da retaguarda. Os espíritos que descobriram isso não abandonaram quem está atrás. Peçamos ajuda, peçamos socorro mesmo. Peçamos. Tem dia que a gente está triste, pede socorro, ora. Não dá conta, vai para o centro, toma passo. Não dá conta, vai para o tratamento, pede ajuda. Lê, aprende. Se põe a trabalhar no bem, que a gente pode ser auxiliado. Pesquise a sua mente. Procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzem a lide cotidiana. Teremos, assim, o espelho de nossa mente voltado para o bem, incorporando-lhe os tesouros eternos. E a felicidade, que nasce da fé, generosa e operante, libertar-nos-á dos grilhões de todo o mal, de vez que o bem, constante e puro, terá encontrado em nós seguro refletor. Não podemos, desse modo, plasmar, já que o pensamento plasma, cria uma realidade que nos alimenta. Olha só, não podemos, desse modo, plasmar realização alguma sem atitude positiva de trabalho, oração e fé. Realização espiritual, viver em Deus, é a realização suprema do bem. Qualquer ação que não seja construtiva não tem positividade, não está ligada com a vontade da lei divina, que é amor. Tudo que é contra o amor não é de Deus, por mais que os homens queiram provar o contrário. Então, vamos agora pedir à espiritualidade que nos ajude a voltar para casa, a refletirmos, a não termos medo de pedir ajuda interna nesses tempos difíceis. Não está bem da cabeça, faça terapia. Está com problema? Peça ajuda profissional. Precisa tomar um medicamento? Tome por um tempo para te ajudar. Peça ajuda espiritual, mas saia dessa faixa de desânimo, porque a vida é a alegria e nela mora Deus. Deus é um profundo estado de paz, serenidade e alegria. Muita paz para os nossos corações. Vamos nos preparar para a nossa prece. Cantar a musiquinha? Então, vamos lá. Lá em casa, o povo me chama, diz que eu sou muito aparecida, que eu invento de cantar. Eu falei que eu estou treinando para a próxima encadernação, gente. Nessa não vai dar mesmo. Mas eu canto dentro do centro, porque ajuda, né, Neuza, a gente mentalizar para o passe. Pode? Pode cantar? Então, vamos lá. Ave Maria, Mãe das estrelas, Mãe do céu, alma doce da natureza, ó seiva viva que nutre esse chão,
dá tua luz a tudo que vive e respira, leva a dor do coração. Ó doce Mãe, estende teu manto nesta terra que tanto precisa de ti. Transforma os corações dos homens, para que o paraíso aconteça aqui. Santa Maria,